A vida não dá certeza, pois tudo se movimenta. Cada dia representa a chance de uma surpresa. E até mesmo a natureza se altera a cada segundo. Pense comigo. Toda planta, seja uma pequena alface que vive apenas 60 dias ou um imponente jequitibá que atravessa séculos, compartilham uma jornada circular. Tudo começa em uma semente, um pacote de vida em estado de espera. E se tudo ocorrer bem, termina na produção de novas sementes, garantindo a continuidade da espécie. Algumas completam essa volta em algumas semanas, outras levam centenas de anos. Na natureza, esses ciclos não acontecem isoladamente. Eles se entrelaçam, se sobrepõem e se sucedem, criando aquilo que chamamos de sucessão ecológica. E é exatamente essa dança temporal que imitamos e aceleramos nas agroflorestas. No episódio de hoje, vamos explorar como entender e manejar esses ritmos distintos permite que a gente engane, entre aspas, o tempo, conduzindo um sistema jovem até um clímax produtivo mais rapidamente. Vamos falar de escolhas estratégicas, de observação atenta e de intervenções precisas, como uma simples poda de flores que pode prolongar a vida útil de uma adubadeira, ou como a queda natural de uma árvore vira oportunidade para um novo começo. Eu sou a Claire. E eu sou o Zé. E sejam todos muito bem-vindos ao Muda Floresta, o seu podcast agroecológico. Vamos dar mais um passo da energia, onde vamos falar sobre a sucessão, ou como os ambientes querem virar floresta. A gente nunca vê alguém plantando a mandioca, macaxeira ou aipim de sementes. Normalmente, a gente propaga a mandioca usando as manivas, um pedaço do tronco da planta, porque as sementes têm dificuldades para germinar e, de fato, as sementes da mandioca podem ficar dormentes no solo por muitos anos. Elas têm uma casca um pouco dura e exigências específicas. Não é simplesmente jogar na terra e regar que elas vão nascer. Na natureza, quem ajuda a plantar essas sementes de mandioca e de muitas outras espécies são as formigas. No imaginário popular, as formigas só destroem as folhas das plantas. Mas são poucas espécies que se especializaram em cultivar fungos e que cortam e colhem as plantas. E não se engane. Elas são grandes parceiros das florestas. Além de especialistas na poda, também carregam sementes para seus ninhos. Muitas das vezes atraídas por estruturas ricas em nutrientes que certas plantas possuem em suas sementes, chamados na ciência por arilos ou caranculas. No formigueiro, a semente fica protegida. O solo do ninho é úmido, rico em matéria orgânica, e a semente fica escondida de predadores. Os cientistas observam que quando as formigas depositam sementes em seus ninhos, ou mesmo no solo da floresta, isso aumenta as chances de germinação. Ou seja, as formigas efetivamente plantam as sementes em locais seguros, onde elas podem esperar pacientemente pela hora certa de brotar. E quando então seria essa hora certa? Em uma floresta, o solo contém um banco de sementes enorme, cheio de espécies esperando uma oportunidade. Muitas dessas sementes só germinam quando ocorre uma perturbação que aumente a luminosidade que chega no solo, como, por exemplo, a queda de uma árvore velha, que abre uma grande clareira,
ou até mesmo uma poda drástica, se a gente for falar do manejo agroflorestal. No contexto da nossa agrofloresta, quando grandes árvores caem ou fazemos podas drásticas periódicas, também estamos reiniciando o sistema de certa forma. De repente, entra mais luz no subbosque, aumenta a disponibilidade de nutrientes no solo e há mais espaço para novas plantas crescerem. Nessas ocasiões, sementes que estavam dormentes aproveitam a oportunidade e germinam. É a natureza mostrando sua resiliência e continuidade através da sucessão. A energia acumulada no sistema na forma de sementes viáveis no solo e nutrientes armazenados na biomassa é liberada e redirecionada para uma nova leva de mudas. Essa dinâmica de sucessão ecológica acelerada é exatamente o que buscamos imitar na agrofloresta. Mantemos o sistema sempre rejuvenescendo, captando luz do sol e transformando em crescimento novo. Assim, a floresta agrícola está sempre jovem em algum extrato, sempre produzindo algo, e não para de evoluir. Isso nos ensina duas coisas importantes. Primeiro, cooperar com a natureza. Reconhecer esses ajudantes ocultos como as formigas e as sementes dormentes no solo. E segundo, compreender que a sucessão não é só um conceito teórico, mas algo bem concreto, que vemos no dia a dia de uma agrofloresta bem manejada. A sucessão é a floresta se reinventando e crescendo de novo após cada ciclo de corte e rebrota. E assim adiante, seja, bem representando a floresta em todos os seus estágios da regeneração. E você vê, olha agora, uma coisa bem clara. Esta aqui, essa embaúba, ela não tem saúde, porque ela não tem função aqui dentro. Agora, você vê essa aqui, olha o vigor dessa. Ela é mata secundária, ciclo de vida longa, é uma bignoniácea, chama-se a Kikaroba, e ela está com todo vigor, querendo subir. Aqui agora é mata secundária, ciclo de vida curto, uma Melassomatácea, e ela tá vendo aqui as folhas meio assim murcho, nem a folha nova está bonita. Eu não tenho mais função. Ela está querendo se retirar, porque não é um lugar mais dela. Agora olha o rebrote dessa paudália. Eu posso. E é um lugar completamente atípico. Completamente atípico. Paudália de baixada, indicador de terras muito favoráveis para a produção de frutos. Só nas baixadas como chama, da zona cacaueira ou de outros lugares assim que dá realmente frutos, você tem paudália. E ainda a regeneração dele desse modo. Você está vendo como ele está crescendo aqui. Ou seja, eu posso mostrando para onde que vai. Uma agrofloresta bem conduzida é um organismo vivo que evolui ao longo do tempo. As espécies que você planta vão interagir, cooperar e algumas vão se reproduzir ali mesmo, gerando novas sementes e indivíduos adaptados às condições do sistema. Se permitirmos que certas plantas cumpram seu ciclo completo, florescer e produzir sementes, podemos ter surpresas. Surgem variedades genéticas novas. Algumas mais adaptadas ao microclima da sua região, outras nem tanto. Ao longo dos anos, quem planta com atenção pode ir selecionando as melhores plantas. Por exemplo, aquele mamão que nasceu sozinho num canto e mostrou ser super vigoroso. Uma pitanga espontânea que produz frutos deliciosos. E quando a gente fala dessa seleção, desse desenho inteligente, é bom a gente ter os pés no chão e lembrar de uma coisa. Escolher as melhores plantas, aquelas que realmente são as parceiras ideais para o nosso sistema, pode ser um trabalho demorado e também difícil. Pensa no milho, no feijão, no arroz. Elas são plantas que a humanidade vem domesticando há milênios. A genética delas foi sendo moldada geração após geração, para responder de forma previsível à nossa mão. Algumas, inclusive, não conseguem mais viver sem ajuda humana.
Germinam rápido, crescem de um jeito mais uniforme e os frutos costumam ser mais parecidos. Agora, pense numa espécie nativa, mais rústica, daquelas que a gente encontra na capoeira. Um jatobá, uma grumichama, uma jabiroba e até mesmo um abacate carregam uma bagagem genética muito mais selvagem e mais diversa. É como se cada semente fosse uma pequena surpresa. Umas germinam em uma semana, outras levam meses. Umas vão crescer retas e altas, outras mais esguia. Umas vão produzir frutos mais doces, outras mais ácidos. Essa variabilidade é uma riqueza da natureza. É o que garante a resiliência da espécie diante de mudanças. Mas para gente que busca uma certa previsibilidade no sistema, pode ser um desafio. Não é um defeito, é uma característica. Significa que o trabalho de seleção com essas espécies é mais lento. A gente tem que observar muito, colher sementes das plantas que mais se adaptaram, que produziram melhor e ir aos poucos criando uma linhagem local, um biotipo da nossa própria agrofloresta. É um trabalho de paciência, de conversar com os mais antigos, trocar mudas com vizinhos, perceber qual é o pé de araçá que resistiu depois daquela seca braba, qual o ingá que floresce o ano todo. Essa dificuldade e diferenças não são um sinal de fracasso. São sinais de que estamos lidando com a complexidade viva da natureza e da vida. Que, no fim, essa diversidade genética que parece tão aleatória é justamente o que vai garantir que, diante de um novo desafio climático ou uma nova praga, algumas dessas plantas terão condições certas para sobreviver e prosperar. A gente não está só selecionando por produção, está selecionando por vida. E a vida, ela gosta de surpreender. Outro ponto sobre a evolução no sistema que incorporamos esses processos naturais é que acaba aumentando a resiliência genética da sua agrofloresta. Suas plantas cultivadas não ficam isoladas como uma lavoura convencional. Elas interagem com variedades selvagens, com polinizadores diversos, etc. Pode ser interessante deixar alguns alfaces florescerem e dar semente lá na borda do sistema. Essas sementes novas podem germinar na próxima estação. E agora, mais acostumadas com um ambiente de meia sombra. Porque sim, acredite, alface é uma planta que na origem habita a floresta. Ou seja, a própria alface pode ir se acostumando às condições da sua agrofloresta, se algumas gerações nascerem ali. Claro que não vamos transformar radicalmente uma espécie de uma hora para outra, mas ao permitir um pouquinho dessa dinâmica evolutiva, você pode criar aos poucos uma agrobiodiversidade única, adaptada localmente. É que nem a Ana Primavera, que ela traz um dado no Controle Biológico de Pragas, o livro, que ela fala que na Índia, em 1900 e... Agora eu não vou lembrar certinho, mas tipo, não faz nem 100 anos, tá? Existiam 30 mil variedades de arroz cultivados, né? Para cada região, um biotipo de arroz. Hoje essas variedades caíram bastante, né? Eu não tenho dado de cabeça agora, mas é coisa de tipo 20 variedades, sabe? Passou de 30 mil para unidades. Dezenas de unidades. E aí é isso. O que se perde nesse processo, né? Mas mesmo no curto prazo, identificar as plantas que nascem espontaneamente, às vezes a gente chama elas de mato ou invasoras, também é crucial. Na agrofloresta, quando você vê muitas plantas espontâneas brotando, não encare isso apenas como um problema de ervas daninhas. Muitas vezes, essas espécies estão tentando ocupar um espaço vazio, mandando um recado sobre o estágio de sucessão do seu sistema, ou sobre os recursos não aproveitados. Vamos explicar. Se de repente sua área começou a encher de uma certa tiririca ou o capim,
pode ser um sinal de que tem muito sol atingindo o solo. Sua cobertura vegetal pode estar rala ou você abriu muito espaço para o sol. Se aparecem muitas trepadeiras ou cipós, pode ser também excesso de luminosidade e espaços vazios verticais. Elas estão apenas tentando fechar esses espaços. Cada espontânea pode ser uma mensageira. Você vai ver que algumas espécies, como certas frutíferas, até sobrevivem num subbosque, mas claramente sentem. A produção cai, o desenvolvimento é fraco. Esse é o sinal claro de que a sucessão ecológica avançou, e a luz já não é mais suficiente para ela naquela posição. Nesse momento, você tem duas opções práticas. A primeira é fazer uma poda de abertura de dossel, liberando mais luz para essa planta. A segunda, e muitas vezes a mais eficaz, é entender que aquele indivíduo cumpriu seu ciclo naquela fase do sistema. A poda de corte raso dessa planta, para usar sua biomassa como cobertura morta, abre espaço para a próxima sucessão, para uma espécie mais tolerante à sombra, como alguns limões, o cacau, inhame ou gengibre. O ouvinte mais atento decodifica esse sinal e responde estrategicamente. Por exemplo, se nasceu muito capim numa área de sol, podemos plantar ali uma espécie de ciclo curto que cubra rapidamente o solo, uma abóbora ou um feijão de porco, que cumprirão o papel daquele capim e nos trazendo benefício. A literatura técnica ensina exatamente isso. A planta indesejada se instala porque existem recursos disponíveis não aproveitados pelas espécies presentes. Podemos introduzir uma espécie cultivada que tenha o mesmo hábito de crescimento e ciclo daquela planta indesejada, que ocupará esse espaço de forma intencional. Em outras palavras, deixar menos brechas para as plantas indesejadas, preenchendo a função delas com plantas do nosso interesse. E claro, sem jamais deixar o solo descoberto. A gente estava fazendo manejo aqui nessa área, cortando eucaliptos, podando salsos, colocando o material aqui todo na cobertura do solo e aí a gente encontrou essa mudinha aqui de pitanga nascendo. Isso mostra aí toda essa capacidade que a agrofloresta tem de dispersar sementes, de atrair a biodiversidade, né? A avifauna provavelmente foi os passarinhos que semearam essa pitangueira aqui, mas só semearam porque a gente trouxe, né, pitanga, mudas de pitanga para cá. A sucessão ecológica é o processo natural pelo qual as espécies de plantas e animais de um ecossistema se desenvolvem e se substituem ao longo do tempo, evoluindo de ambientes mais simples e expostos para sistemas mais complexos e biodiversos. Nos sistemas agroflorestais, nós não apenas observamos esse processo, mas também o aceleramos e direcionamos intencionalmente, combinando espécies de diferentes estágios sucessionais. O começo é de acumulação, com espécies mais resistentes e menos exigentes, até o tempo de abundância, onde as espécies mais exigentes entram em cena. O segredo está em entender como essas fases se complementam e em manejar cada etapa para que as plantas certas atuem no momento certo, criando um sistema produtivo, resiliente e que minimiza a necessidade de insumos externos. O ponto-chave é cultivar várias fases da sucessão juntas e ir fazendo a passagem de bastão no tempo certo. Plantamos de uma vez espécies de ciclo curto e de ciclo longo. As de vida curta abrem caminho. Depois, damos lugar às mais lentas com um manejo sucessional, retirando as plantas que já cumpriram seu papel, dando sempre espaço às que têm ciclo de vida cada vez maior. Uma forração rasteira pode ser colhida ou morrer cedo, enriquecendo o solo, enquanto árvores medianas já tomam conta da luz. Em poucos anos, podemos ter simultaneamente a cobertura densa do solo, arbustos floridos e árvores bem altas. Fique de olho no que nasce sozinho no seu terreno.
aprenda a identificar e perguntar: por que esta planta resolveu crescer aqui agora? Ela indica o quê? Qual é seu papel ecossistêmico? Ajuda ou atrapalha? Posso manejá-la em benefício do sistema? As espontâneas são amigas, às vezes uma punk, as nossas queridas plantas alimentícias não colonizadas, comestíveis que você ganha de brinde, ou até uma adubadeira natural. E quando for aparentemente uma inimiga, use a estratégia a seu favor. Mas não basta plantar. É preciso manejar o sistema para turboalimentar a sucessão. As podas estratégicas são fundamentais para isso. E claro, fiquem ligados para o nosso episódio especial sobre podas, que está ficando muito bom. Quando a gente planta as árvores nativas, tem muito mais chance de o nosso sistema crescer rápido, porque as plantas evoluíram naquele sistema, são adaptadas àquele sistema. E aí a gente vai buscar plantas com função ecofisiológica para aquele momento que nós precisamos. Então por que nós estamos plantando eucalipto, plantando gramíneas da savana africana? Porque elas conseguem crescer nesse lugar que eu estou precisando agora. E o que nós precisamos? Nós precisamos gerar biomassa. Então nós buscamos plantas com essa função ecofisiológica capaz de gerar biomassa naquele solo que nós temos. Então nós temos que buscar nos outros biomas essa ponte, porque se aquele bioma não responde mais, perdeu a resiliência, a gente vai atrás de plantas com função ecofisiológica que crescem bem naquele lugar e vão produzir a informação de crescimento para as nossas próximas árvores. A gente tem, por exemplo, aqui no Cerrado, muitas variedades de araçá. Esse aqui é um, conhecido como gabiroba. São plantas que às vezes estão no extrato baixo, mas que crescem nesse solo que às vezes tem 90% de alumínio, sabem lidar. Muitas plantas do Cerrado hiperacumulam alumínio no seu tecido para conseguir crescer nesse solo. Agora vamos para o planejamento do plantio em si, pensando nos diferentes ciclos das espécies e em como sincronizá-las para termos colheitas ao longo do tempo sem hiatos. E sim, isso é algo que confunde muitos iniciantes. Se formos copiar a natureza, numa clareira de floresta nascem ao mesmo tempo plantinhas que vão viver poucos meses e árvores que vão viver por décadas, cada uma cumprindo o seu papel. Na agrofloresta, claro, vamos fazer igual, plantando de uma vez espécies de ciclo curto, médio e longo no mesmo local para que elas cresçam juntas, cooperando, estratificadas. Vamos definir rapidamente esses termos e a gente não vai cansar de repetir que essas caixinhas que a gente tenta encaixar a natureza sempre são falhas. E dependendo de quem você pergunta, pode ser 3, 5 ou 15 etapas diferentes. Aqui vamos apresentar as etapas usadas em muitos planejamentos agroflorestais, que focam na produção de diversas culturas comuns, principalmente no Brasil. Mas, de novo, nada é escrito em pedra e nada é definitivo. Imagina que a área já está preparada, solo coberto, linhas de plantio marcadas e as ferramentas encostadas ali do lado. E esses são temas que a gente também está preparando episódios exclusivos. Mas então o que a gente vai fazer agora? A gente precisa vestir o chão com o tempo da floresta, usando aqui as etapas da sucessão da agricultura sintrópica, que começa das plantas que vivem menos para as que vivem mais tempo, começando pela placenta 1 e 2, as secundárias 1 e 2 e as plantas, por fim, clímax. A primeira onda que vem é a placenta. Aqui começamos com muita luz batendo no chão e um exército de plantas de ciclo mais curto respondendo rápido, fazendo fotossíntese sem parar, cobrindo o solo e já trazendo comida e algum retorno de caixa. São plantas que vão viver poucos meses, no máximo 1 ano, mas que dão o tom inicial do sistema. No extrato rasteiro e baixo da placenta 1 entram as hortaliças e raízes mais apressadas. Alface, rúcula, rabanete, cenoura, beterraba, cebolinha, coentro, inhame e batata doce. A função delas pode ser dupla.
te alimentar logo e não deixar nenhum centímetro de solo exposto. Entre essas, você já pode puxar também abóboras, moranga, melancia, abacaxi, tudo se enroscando, fechando o espaço, fazendo sombra para o solo e segurando a umidade. No extrato médio dessa placenta 1, começam a aparecer o milho verde, feijão de porco, quiabo, gergelim, amendoim, além das adubadeiras de crescimento rápido, como feijão guandu e crotalária. Elas sobem rápido, aproveitam o sol pleno, produzem grão, flor, vagem e ainda deixam material bom para ser deitado no chão na hora certa. Algumas dessas plantas, como o guandu, já fazem uma ponte entre placenta 1 e placenta 2. Você poda, ele rebrota e continua alimentando o sistema. E já na placenta 1, não é para se pensar só em hortinha de curto prazo. É justamente nesse momento que a gente introduz os cultivos de interesse econômico de ciclos mais longos. Enquanto semeia alface, rúcula e milho crioulo, idealmente você já está plantando mudas de banana, mandioca, mamão, cana, além das plantas das árvores frutíferas e até madeiras para o futuro. O tempo da floresta entra no desenho desde o primeiro dia. Então, nesse canteiro você posiciona as mudas de café ou cacau que vão ocupar o extrato baixo e médio. Marca o lugar de um cítrico, de um abacateiro, de um ingá no extrato mais alto. E deixa reservada a vaga para uma árvore de ciclo ainda mais longo, que vai compor o extrato emergente lá na frente. Pode ser uma nativa de madeira boa, uma castanheira, um jatobá, um ipê, uma aroeira, dependendo do bioma onde você está. A regra é prática. Enquanto você planta o que vai te alimentar em poucos meses, você já planta o que vai te acompanhar por décadas. Na cabeça, o raciocínio é sempre o mesmo. Quem vai ocupar o extrato baixo, quem assume o extrato médio, quem vai mandar no extrato alto e quem vai segurar o extrato emergente hoje, daqui 30 dias, daqui 5, 10, quem sabe 15 anos. Lembrando sempre que o sistema pode ser reiniciado e replantado sempre que preciso. Passados alguns meses, muita coisa da placenta 1 já foi colhida. Algumas plantas secaram, outras foram roçadas e deitadas no chão. Se o manejo foi bem feito, com podas generosas e capina seletiva, quem começa a aparecer com mais força é a placenta 2. A paisagem muda devagarinho. O solo continua coberto, mas as figuras principais já são outras. Na placenta 2 dominam as plantas de ciclo médio, que podem ficar 1 ou 2 anos produzindo ou prestando serviço para o sistema. Aqui ganha o destaque a mandioca para a raiz, o milho que vai até o grão seco, o feijão guandu um pouco mais lenhoso, a cana-de-açúcar, os capins bem manejados. Até algumas bananas já começam a produzir seus cachos, e os mamoeiros já se estabeleceram depois daquela explosão inicial. No extrato baixo continuam a abóbora, abacaxi, batata doce, quem sabe um açafrão da terra ou até um gengibre, e outras rasteiras que aguentam mais sombras e vida mais longa. No extrato médio, a mandioca, o mamão, algumas pimentas e o quiabo que ainda estão em produção, e os arbustos frutíferos ou adubadeiras. No extrato alto somem as hortaliças e entram mais forte as pimentas bem formadas, bananas crescendo e até esponjas naturais no alto manejadas com poda. Na prática, a placenta 2 é a fase em que o sistema já aventa manejo mais pesado de poda, porque é um estágio que as plantas têm mais estrutura, um sistema radicular mais desenvolvido e uma biomassa aérea boa para ir para o chão. É aqui que você começa a abrir luz para as mudas de secundárias e clímax, que você plantou lá atrás, ainda dentro da placenta 1. Aquela muda de cítrico que vivia encolhida sob o milho e guandu, agora começa a receber mais luz depois da poda. O café ou o cacau que estavam quietinhos começam a explodir em brotação quando você tira a competição mais intensa e traz a chuva de matéria orgânica com as podas.
Para planejar bem essas duas primeiras fases, vale sempre olhar para uma mesma espécie e perguntar em que etapa ela entra dominante. Por exemplo, a mandioca pode ser considerada placenta 2, mas você já pode plantar estacas junto com a placenta 1 e colher um pouco mais tarde. A banana pode ser desenhada para entrar forte também na placenta 2, mas as mudas já foram plantadas lá no início. Principalmente que os plantios de mudas de banana mexem muito no canteiro, e assim você desenha o fluxo. Não é uma troca brusca. São ondas de espécies e estratos ganhando e perdendo protagonismo com o manejo ao longo do tempo. Conforme o sistema avança, as árvores e arbustos de ciclo mais longo começam a ocupar espaço. É o momento em que as secundárias 1 assumem o palco. São espécies que podem viver vários anos, às vezes até décadas, e que formam a primeira cara de floresta mais estruturada no seu plantio. Na secundária 1, o extrato alto começa a ser marcado por árvores como o ingá, as embaúbas, os jambeiros, as goiabeiras, certas espécies de sol que você escolheu para formar o teto e também ajudar a produzir biomassa. No extrato médio entram cítricos em produção, abacateiros juvenis, mangueiras menos vigorosas, além da gliricídia, leucenas e outras leguminosas arbóreas usadas como fonte de poda. No extrato baixo aparecem cafés, cacau, já entrando na fase produtiva, bananas de meio porte, maracujás pendurados, pitangas e outras frutíferas que entram no subbosque. Lá no chão continuam presentes abacaxi, açafrão, gengibre, taiobas e algumas plantas espontâneas que você mantém estrategicamente como coberturas e indicadores. E é nessa fase das secundárias 1 que você começa a escolher quem fica. A cada poda, a pergunta é: essa árvore continua no elenco principal ou já cumpriu a função e vai virar madeira para o chão? As pioneiras mais rápidas podem ser dramatizadas. Você as deixa crescer um pouco mais, podando alto, para puxar luz, vento e chuva para o sistema. E depois, quando as secundárias já estiverem seguras, você reduz um pouco a presença delas. O planejamento da sucessão aqui é quase como afinando um coral. Você não tira todas as vozes agudas de uma vez, mas vai baixando o volume delas para que apareçam as vozes graves que vão sustentar a música por mais tempo. Na transição das secundárias 1 para secundárias 2, o lugar já tem mais cara de floresta. As árvores estão mais altas, as copas começam a se tocar e o microclima muda bastante. Menos variação de temperatura, mais umidade, ventos mais suaves correndo pelo plantio. As secundárias 2 são aquelas espécies que vão passar um bom tempo com você, às vezes várias décadas. Elas sustentam o extrato alto e emergente, estruturando o sistema para que as plantas clímax possam se desenvolver com calma. No extrato alto e emergente das secundárias 2, entram árvores nativas de crescimento mais lento, frutíferas de vida longa e madeiras mais nobres. Dependendo da sua região, podem ser jequitibás, jacarandás, pequis, algumas castanheiras, sapucaias, árvores de sombra que você deseja ver como coluna vertebral do sistema. No extrato médio permanecem muitas secundárias 1 que ainda estão produtivas, como alguns cítricos, abacateiros, ingás e outras frutíferas de meia sombra. Além, é claro, das leguminosas que você decidiu manter por mais tempo. No extrato baixo, o café, o cacau e várias frutíferas de subbosque podem estar no auge, protegidos por esse teto mais alto e estável. No planejamento, as secundárias 2 não nascem só quando você decide que é a hora certa. Muitas delas já foram plantadas lá atrás, como plantas tímidas, no meio da placenta 1. O que muda agora é a forma como você vai manejá-las. Em vez de podar pesado para liberar luz e estimular o rebrote, você passa a fazer podas mais finas, de formação, retirando galhos que competem com outras árvores.
abrindo janelas de luz para as plantas mais de baixo e liberando espaço para as copas respirarem e se desenvolverem. É uma fase de afinar e não mais de construir do zero. E aí a gente chega no clímax. Não como ponto final congelado, mas como uma fase em que o sistema expressa maturidade, com diversidade alta, estratos bem definidos e processos internos rolando com muita autonomia. O clímax na agricultura centrópica não é uma reserva intocada que você abandona, mas uma fase em que as espécies de ciclo mais longo assumem o protagonismo. Ao mesmo tempo em que você continua abrindo clareiras, plantando novas placentas, renovando a dinâmica de dentro da própria floresta. No extrato emergente do clímax estão aquelas árvores que atravessam gerações, verdadeiras colunas no sistema. No extrato alto, frutíferas de grande porte e madeiras de grande valor que permanecem produtivas por muitos anos. No extrato médio e baixo, uma afinidade de plantas de sombra. Além das culturas de interesse econômico que se dão bem nessas condições, como café, cacau, algumas pimentas especiais, plantas medicinais e cogumelos, também temos as orquídeas, as bromélias e os cipós. Lá no chão, o extrato rasteiro passa a ser muito mais de folhas, flores, sementes e plantas espontâneas, que você vai manejando com o facão e a foice para manter o fluxo de energia e matéria orgânica, e o caminho sempre aberto para entrar na floresta. Pensar o clímax no planejamento é perguntar desde o início: qual é a cara dessa floresta daqui a 30 ou 50 anos? Que árvores eu quero que fiquem assinando essa paisagem? São essas espécies que você já coloca no desenho lá na placenta 1, mesmo que como uma sementinha no viveiro ou uma muda pequena escondida entre o milho e o bandu. O caminho até o clímax é construído com essas camadas de placenta 1 e 2, secundárias 1 e 2, cuidando dessa muda, alimentando o solo ao redor dela, regulando o microclima para que ela cresça saudável e sempre lembrando que o sistema pode ser reiniciado sempre que for preciso, com mais vida no solo e mais qualidade para o próximo plantio. Quando você senta para planejar um sistema agroflorestal, usando essa lógica da sucessão, uma ferramenta simples é desenhar o tempo como se fosse uma linha e marcar nela essas 5 fases: placenta 1 e 2, secundárias 1 e 2 e clímax. E em seguida, para cada uma dessas etapas, você anota quais espécies vão dominar o extrato rasteiro, o extrato baixo, o médio, o alto e o emergente. Depois você olha para essa lista e volta para o momento presente, para a área preparada que está na sua frente, e se pergunta: qual dessas espécies eu já consigo introduzir agora? Quais entram como semente? Quais entram como mudas pequenas? E quais vão esperar uma poda importante para serem plantadas? Quais precisam de mais sombra e quais vão tolerar sombra nenhuma? Na prática, plantar por sucessão é isso. Saber que quando você está jogando a semente da alface, está ao mesmo tempo apostando na sombra de uma grande árvore que ainda nem nasceu. É saber que quando você está colhendo a mandioca da placenta 2, está cuidando da luz que vai chegar no café das secundárias 1. Que quando você está podando um ingá enorme na fase das secundárias 2, está abrindo um clarão para começar tudo de novo ali embaixo com uma nova placenta 1. Se você organiza o raciocínio dessa forma, as etapas da sucessão deixam de ser um esquema abstrato e viram uma ferramenta prática de planejamento. Cada planta que você escolhe para o sistema já vem com 2 etiquetas invisíveis. Uma dizendo em que fase da sucessão ela domina e outra dizendo em que extrato ela prefere viver. A arte da implantação é encaixar essas etiquetas de um jeito que, em qualquer momento que você entre na área, seja na placenta 1, recém-plantada, ou no clímax já maduro, sempre tenha alguém produzindo, alguém prestando serviços e alguém chegando para assumir o próximo passo no tempo da floresta. Assim, o seu sistema produz comida agora, no curto prazo,
e estrutura ecossistema mais robusto depois. Se você só plantar árvores de longo prazo, vai esperar anos sem colher nada e provavelmente vai desanimar. E seu solo pode ficar exposto nos primeiros anos. Se plantar só coisas de curto prazo, tipo só hortaliça, vai colher logo, mas depois o sistema não sustenta a si próprio. Acaba e você precisa replantar tudo, sem benefícios de longo prazo como sombra, fruta, madeira, adubação contínua de folhas caducas e etc. O pulo do gato é o consórcio balanceado. Quando falamos que a sucessão acontece sozinha, isso é verdade até certo ponto. Mas em sistemas manejados, ela pode ser acelerada e guiada por quem está conduzindo o plantio. Cada poda bem feita é um evento ecológico que reorganiza a luz, o vento, a umidade e nutrientes, como se a gente simulasse a queda de uma árvore, a abertura de um dossel e uma clareira na mata. Em vez de esperar décadas para que essas mudanças aconteçam aos poucos, o manejo antecipa esses processos, encurtando o caminho entre o estágio pioneiro e um sistema mais complexo e diverso. Ao cortar galhos, principalmente de espécies pioneiras e de crescimento rápido, estimulamos as rebrotas e a redistribuição interna de hormônios de crescimento nas plantas, que são os compostos como as auxinas e citocininas que controlam o alongamento de ramos, a brotação de gemas e a atividade das raízes. Com a poda, a copa responde abrindo novos brotos. O sistema radicular aumenta a emissão de substâncias, e isso alimenta diretamente fungos e bactérias no solo. E temos um episódio só sobre micro-organismos do solo e sabemos lá a importância de alimentar esses bichinhos para o nosso solo. Se você ainda não ouviu, confere lá na nossa playlist. E esse choque fisiológico depois de uma poda planejada é uma das chaves para empurrar o sistema para frente. Os fungos na forma de micorrizas entram como a infraestrutura invisível no subsolo que espalha esse efeito pelo plantio inteiro. Esses fungos formam redes conectando raízes de plantas diferentes, ajudando a levar água, minerais e também sinais químicos entre elas. Quando uma planta muito podada muda seu padrão de substâncias e também de demandas de nutrientes, essa rede de fungos sente a alteração e passa a distribuir os recursos, favorecendo em alguns momentos espécies de crescimento rápido, em outros aquelas que estão se estabelecendo em estágios mais avançados. Assim, o manejo sobre uma árvore ou arbusto isolado nunca é realmente isolado. Ela reverbera no conjunto, adubando o solo por dentro quando as raízes morrem e decompõem, abrindo caminho para a água e o ar entrarem no solo e gerando, claro, sempre ela, a matéria orgânica, que vai cobrir o solo, alimentar micro-organismos e manter as nossas plantas saudáveis. Então tá aqui, ó, o vigor da mata depois de 1 ano e meio. É fundamental você conhecer as espécies, você saber qual espécie é do extrato baixo, qual vive mais, qual vive menos. Por quê? Porque se você não sabe se essa planta aqui, você acha que embaúba vive muito e que jequitibá vive pouco. Aí você faz o quê? Você poda o jequitibá drástico e deixa a embaúba crescer. Uma poda completamente errada, porque você tem que podar a embaúba, que é secundária 1, e deixar o jequitibá crescer, porque ele é a planta do futuro. A embaúba morre com 10, 15 anos, o jequitibá morre com 300, 400, 500 anos de idade. Então é fundamental saber o ciclo de vida da árvore e o extrato que ela ocupa para você conseguir fazer o manejo corretamente. Deixar cada planta no seu andar e fazer com as plantas que têm ciclo de vida curto, são podadas drasticamente para criar as árvores de ciclo de vida longo, que crescem mais devagar. As madeiras nobres crescem muito devagar. Vê uma aroeira, por exemplo, mais densa que concreto, mas para ela formar esse cerne rígido, pesado, são dezenas e dezenas de anos. Ela cresce lentamente e é criada pelas árvores do extrato alto, das emergentes, que crescem rápido. Outro sinal importante que a natureza nos envia e que muitos iniciantes nem sempre percebem é a floração.
Quando uma planta começa a florescer, especialmente aquelas de ciclo curto ou as chamadas pioneiras, ela está nos dizendo basicamente que encerrou sua fase de crescimento vegetativo e está entrando na fase reprodutiva. Em outras palavras, está se preparando para morrer ou diminuir drasticamente seu vigor. Isso é particularmente relevante para espécies que usamos como adubadeiras ou para cobertura de solo. Então vamos dar um exemplo bem prático, que eu aplico aqui no meu sistema, que é o feijão de porco. Essa leguminosa é fantástica para cobrir o solo. Nasce muito fácil, fixa nitrogênio e produz muita biomassa. Só que quando ela floresce, é um aviso de que o ciclo dela está se encaminhando para o fim. Coisa de 4 a 5 meses ela já está se despedindo. A planta para de crescer, as folhas começam a amarelar e ela começa a canalizar toda a energia para a produção de frutos e sementes. Se o seu objetivo é manter essa cobertura viva por mais tempo, você pode enganar a planta. Sabe como? Podando as flores. Sim, simplesmente assim. Ao cortar as flores do feijão de porco, você interrompe o sinal hormonal que prepara a planta para a senescência e a morte. Ela entende que ainda não cumpriu a missão reprodutiva e por isso volta a investir em brotações laterais, folhas e raízes. Ou seja, mantém-se no estágio vegetativo. É uma forma de prolongar artificialmente a juventude da planta. Com isso, você ganha mais tempo de cobertura viva, mais biomassa sendo produzida e, consequentemente, mais benefícios para o solo e para as plantas vizinhas, chegando a 1 ano no canteiro tranquilamente, mais do que o dobro da sua vida normal. E essa prática não é só intuitiva, tem base fisiológica. A floração é regulada por hormônios. Quando a gente poda a flor, quebramos esse ciclo e redirecionamos o fluxo de seiva e nutrientes para outras partes da planta, mas que faz toda a diferença no ritmo da sucessão. Você decide quando aquela planta cumpriu sua função e pode ou não seguir para a próxima fase. Então fica a dica, observe as flores. Elas não são só bonitas, são mensageiras do tempo do seu sistema. E às vezes, com uma tesoura na mão e um objetivo claro, você pode dar uma esticada no tempo, mantendo suas aliadas vegetativas por mais um ciclo. Eu estou gravando esse vídeo porque muita gente pergunta, né, se é possível cultivar cogumelos em agrofloresta. Então aqui está uma prova real de que dentro da agrofloresta a gente sim temos um ambiente com qualidade, né, para a proliferação de fungos. Se você tivesse essa mesma árvore aqui, esse mesmo tronco cortado, fora das áreas de agrofloresta, num ambiente de pastagem, por exemplo, ele estaria praticamente mumificado, não teria ambiente para desenvolver os fungos. Esse cogumelo só está desenvolvendo aqui dentro de forma espontânea porque tem qualidade, está dentro de um ambiente saudável, com umidade, com sombra, né, com todas as condições favoráveis para o desenvolvimento de fungos. A maioria deles, né, são decompositores de lignina, de matéria orgânica. Eu sei que tem algumas pessoas que já cultivam shiitake, mas nós temos aí dezenas ou centenas de cogumelos que são comestíveis, que nascem espontaneamente, né, em áreas de floresta e que a gente poderia tentar, talvez, inocular, né, de forma objetiva para cultivar isso para a nossa alimentação ou mesmo até para comercialização. Guiar a sucessão, então, é combinar esses conhecimentos com intenção. Escolher quais as pioneiras vão ser mais podadas para abrir espaço, quais espécies de estágios seguintes já precisam estar plantadas esperando a oportunidade, em que momento deixar uma árvore crescer mais e em que momento transformá-la em matéria orgânica. É esse ciclo de podar e rebrotar, ajustando espaços de luz e sombra, que puxamos o sistema para um arranjo mais maduro. E em menos tempo do que aconteceria se simplesmente a gente plantasse e deixasse tudo crescer. E assim, o sistema pulsa em camadas e ao longo dos anos. No curto prazo, hortas e anuais pagam o café da manhã. No médio, maracujá, banana, goiaba, acerola e citros sustentam o fluxo de colheita. No longo, caju, umbu cajá, jabuticaba, jussara e as árvores de feição.
ipês, jacarandás, jambus, mangabeiras, cicober. Elas consolidam a floresta produtiva. Nada fica fixo. A cada poda, a luz se redesenha. A cada colheita, a energia volta ao chão. A cada replantio, o relógio dá mais uma volta. Quem olha de fora pode ver um emaranhado. Quem caminha por dentro enxerga um balé. Cada espécie de altura que prefere, captando o sol no seu tempo, cooperando para que o conjunto siga acumulando vida. É um ciclo contínuo de abundância escalonada. Ao invés de aquela monotonia da monocultura, planta tudo, colhe tudo de uma vez e fim de papo, ficando com terra arrasada, aqui a colheita é parcelada e constante. Essa diversificação temporal também protege você. Se uma cultura falhar, digamos que uma praga comeu suas alfaces, ainda temos milho, temos tomate e temos couve. Se o vento derrubou alguns cachos de banana, talvez o ingá esteja forte. A diversidade e ecossistemas resilientes são assim. O ideal é planejar antes a densidade. Considere o espaçamento e o tamanho final de cada extrato. Espaços abertos para as hortas precisam existir, mesmo que circundados de coisas mais altas. Outra dica: use espécies de porte baixo no início junto com as hortaliças, em vez de já plantar algo que faz sombra pesada. Por exemplo, em vez de plantar uma jaca que vira uma árvore enorme de copa densa, plante um feijão guandu ou fruto do sabiá, que vão fazer sombra leve e podem ser podados facilmente quando a horta precisar de mais sol. E quando elas crescem demais, você já terá colhido a maioria das hortaliças e pode podar drástico ou até remover essas pioneiras e introduzir novas espécies naquele espaço. Lembre sempre que podemos acelerar e dirigir a sucessão. Se você adensou demais e escureceu tudo, promova uma clareira artificial com a poda. Isso imita aquela árvore caindo na mata, abrindo espaço para um novo ciclo. Só que nesse caso, você mesmo planta o que vai entrar no lugar, ao invés de esperar qualquer mato nascer. E se tem uma dica que podemos dar, é plante adubo o suficiente. E claro, nunca esquecer de uma boa cobertura do solo. Tem gente que planta agrofloresta e meio que abandona, achando que tudo vai acabar vingando sozinho. Lembre-se que é um jardim florestal. Requer cuidados, especialmente no início. Irrigação, se necessário, replantios e poda. Você vai evitar a maioria das escorregadas. E se errar, use o erro como aprendizado do sistema. Cada agrofloresta é única. Talvez aquela espécie X não deu certo na primeira tentativa. Então, na próxima, você tenta diferente. Ou substitui por outra. Faz parte do processo evolutivo do próprio agricultor. Assim como a floresta evolui, nós também evoluímos como desenvolvedores e manejadores da floresta. A natureza, quando deixada em paz, não para quieta. Ela está sempre se refazendo, se reorganizando, passando de capim a capoeira, de capoeira à floresta. Esse processo sucessional é a maneira da vida de acumular complexidade, biomassa e principalmente carbono. Muita gente fala em plantar árvores para sequestrar carbono, e isso é importante sim. Mas o pulo do gato está em acelerar e guiar essa sucessão, criando sistemas que não só estoquem carbono, mas que também se tornem resilientes aos eventos extremos que as mudanças climáticas trazem. Um artigo científico recente, chamado A Agrofloresta Aumenta o Sequestro de Carbono no Solo, especialmente em áreas áridas, uma meta-análise global, que foi publicado na revista Catena e reforça isso. Os pesquisadores mostram que sistemas agroflorestais multiestratificados, exatamente como a gente vem falando, mimetizam a estrutura e dinâmicas de uma floresta naturais. São campeões em sequestrar o carbono, tanto na vegetação acima do solo, quanto, o que é mais crucial, no próprio solo. Esse carbono que vai então para o solo é aquele que fica guardado por mais tempo. E é a maior parte da matéria orgânica que vira fertilidade, segura água e vira vida.
Mas também não é só um depósito de carbono. A sucessão, quando a gente maneja, é um motor de resiliência. Num mundo onde as secas são mais intensas, as chuvas mais torrenciais, o vento mais forte, um sistema bem conduzido cria um microclima amortecido. As árvores altas quebram a força do vento. A cobertura do solo age como uma esponja, infiltrando a água da chuva e evitando enxurradas. A diversidade de espécies, cada uma com seu tempo de vida, sua arquitetura de raiz, sua fome por recursos, garante que se uma espécie sofrer por uma praga ou uma seca, outras vão ocupar o espaço e manter o sistema funcionando. Lembre-se sempre, agrofloresta é paciência e persistência. Os resultados mais robustos vêm com o tempo. Aquele café que vai na sombra ou dá frutos talvez só apareça mesmo depois de alguns anos. Mas, ao mesmo tempo, se bem planejado, seu sistema já te alimenta no caminho, com hortaliças, frutas, raízes e tudo que der. É uma jornada gratificante ver uma área se transformar e ganhar vida própria. E não existe erro, existe manejo faltando. Ou seja, quase tudo se resolve com alguma ação da nossa parte, seja podar, replantar, adubar e ajustar o espaçamento. A natureza é muito generosa, resiliente e sempre muito sincera com você. Ela responde quando a gente faz a nossa parte. Para quem quiser se aprofundar, aconselhamos também procurar referências locais, grupos de agrofloresta na sua região, cursos e etc., porque troca de experiência é ouro nessa área. Cada bioma, cada pedaço de chão tem suas peculiaridades, e quanto mais conhecimento compartilhado, melhor para todo mundo. Já mudei o meu sistema, já deixei o que não presta, agora eu vivo feliz no sistema agrofloresta. Os passarinhos no rancho, em volta já fazem festa, e a lua só me... Se você gostou desse episódio e acha que mais gente precisa ouvir sobre agrofloresta e agroecologia, compartilhe com os familiares, vizinhos e com aquele amigo que gosta de gado. Deixe seu comentário contando o que achou, suas perguntas ou experiências. Adoramos receber relatos dos ouvintes. Quem sabe sua dúvida não aparece no ar nos próximos episódios. Se você quiser apoiar o podcast, temos a nossa campanha no Apoia-se. Qualquer pequena ajuda já faz grande diferença para manter o projeto vivo e crescendo. Assim como uma agrofloresta precisa de algumas mãos cuidando para florescer. Pois eu não uso veneno, essa droga que não presta, por isso vivo feliz no sistema agrofloresta. Florestas ou nada.